bem-vindos a mais um episódio. Neste episódio vamos abordar o tema do crédito a 100%. Tem sido um tema que se tem falado bastante entre os jovens. E talvez começaria um bocadinho por ti, Artur Mário, porque sempre tens uma empresa de intermediação de crédito. Quando a criaste já havia esta questão do 100%? Ou ainda não? Não, quando abri a intermediação de crédito estava-se a falar disto vir a haver, mas ainda estava muito sem saber em concreto os detalhes e em que é que iria consistir. E como é que foi quando começou? Sentiste algum boom? Houve alguns avisos por parte dos bancos? Lembro-me que foi um bocadinho estranho na altura que falava-se, mas não havia. Na altura, quando começou a aparecer no mercado, antes de estar no mercado já se falava e já havia muita informação a circular, o que foi confuso porque dizia-se coisas diferentes e de um sítio falava-se de uma maneira e de outra e havia muita confusão nesse sentido. Mas sim, fez um boom de procura, veio muitas pessoas perceber se tinham capacidade financeira eles de socorrer ao financiamento sem as poupanças da entrada. E foi fácil com os bancos? Tipo, soubeste logo os critérios que cada banco tinha? Ou no início foi assim um bocadinho No início confuso? foi difícil porque os próprios colegas do balcão não sabiam. Exato. Estava tudo em muita especulação. Ok. E então sentiste que houve então este boom, não é? Primário de quando a coisa aconteceu e depois sentiste aqui uma continuidade ou foi só procura, muita procura e uma descida? O que é que... De início houve, devido à especulação, havia muita procura. Quando se soube como é que era, veio muitas pessoas para tentar obter o crédito, sim. Ok, e concretizaram-se? Tens alguma ideia? Sim, houve vários que se concretizaram, sim. Eu fui o exemplo de um, por acaso. Sim, o Gonçalo fez. O meu irmão Artur Mário acompanhou-me na minha jornada para um empréstimo a 100%, de eu conseguir beneficiar dessa medida. E como é que foi o processo? Foi fácil no processo? O processo foi fácil, havia uma dúvida muito grande na altura que era referente se eu depois quisesse vender, se havia aí uma lacuna. Se tínhamos um prazo, se podíamos vender logo a seguir, se éramos prejudicados, depois tínhamos que pagar a tal isenção, porque nós, com medida, eu deixei de pagar o IMT, não é? E tive os extra 10% como garantia do Estado, não é? Eu até me recordo na altura também haver os clientes também pensarem que a garantia não precisavam ter, por exemplo, um familiar que lhes ajudasse no rendimento, porque o Estado dava essa garantia, o que também não era o caso, não é? Portanto, numa fase inicial foi mesmo muito... Havia muitas lacunas, muitas dúvidas, e realmente o meu irmão ajudou-me bastante nesse processo e agradeço-te imenso. Sim, que acaba por se resumir à pessoa ter capacidade financeira para se endividar. Antes era 90% do valor, tinham de conseguir a capacidade financeira, agora é para os 100, têm de ter um bocadinho mais, mas é o que faz sentido. E para responder a essa lacuna, podemos sempre vender, não há um prazo, um deadline que tenhamos que cumprir para depois vender o imóvel. Podemos facilmente fazê-lo. Artur, tu que já tiveste, portanto, desde mais anos de experiência, já viste estes ciclos de facilitação de crédito acontecer noutros tempos? Como é que tem sido? Já, portanto, anteriormente houve um que era o juros modificado, essa é uma figura um bocadinho diferente da que temos hoje em dia, embora o crédito também era 100%, só havia era o juros modificado, quer dizer que a prestação era muito mais baixa e num crédito hipotecário ou habitação é aprovado por dois critérios. Um é a taxa de esforço, tem a ver com o rendimento da pessoa a dividir por 14 meses, e o outro é a avaliação do imóvel. E, portanto, se a taxa de esforço desceu com o juros modificado, então fez uma alavancagem em muitos jovens que eu fui um deles na altura que comprou a casa com este juros modificado. O que tem sucedido, quer nessa altura, quer agora está a suceder, é que o preço das casas aumentaram. Pois é, isso eu ia questionar, ou seja, sentiram que no mercado os preços aumentaram ou ficou... As pessoas pensaram, ok, agora temos 100%, vamos aumentar os preços que as pessoas conseguem comprar a casa. Isto Sempre no mercado, por exemplo, se falarmos de Lisboa, raramente se encontra agora um T2 por 350 mil euros, até não há, enquanto antes havia. No Algarve, já algumas localidades também já não têm esse preço e Vila Real de Santo António, por exemplo, tem. Okay. Mas não diria que o apoio do governo fez os imóveis subir de preço, porque a subida já era algo que estava gradualmente a acontecer. Eu por acaso acho que, por exemplo, para mim, especialmente como jovem, há sempre esta questão, e nunca, nos termos de, estavas a falar agora, portanto, a taxa de esforço, só falas um bocadinho destes contextos, o que é que isto significa em termos práticos e com uma linguagem mais facilitada? Assim, resumindo, nós ganhamos um valor mensal ao mês. Esse valor pode ter já dono, por exemplo, se tivermos outros encargos a decorrer, parte desse valor já tem destino para pagar certos encargos. Portanto, do que fica disponível, o banco vai analisar e a conta de esforço seria isso, do rendimento disponível em comparação com o valor da prestação. Ok.
Quando se fala dos 50% de esforço sendo o indicador máximo que o banco não quer ultrapassar da taxa de esforço de 50%, seria, por exemplo, ganhamos 1000 € ao mês, a prestação mensal não pode ser mais de 500 €, que é 50% do rendimento. Ok, e tendo em conta que se eu, por exemplo, tiver um crédito automóvel, já Tem que temos... extrair aos 1000 o crédito automóvel, depois este é que é o meu disponível mensal para fazer taxa de esforço com o Eu acho que aí é que nós podemos falar no seguinte: na minha altura, já tenho 25 anos de mercado imobiliário, não havia intermediários de crédito, como há agora o Arthur Magno e outras empresas ou pessoas que são intermediários de crédito estágios no Banco de Portugal. Portanto, as mediadoras podiam prestar informação sobre o crédito à habitação. Correto? Mas já nessa altura, e agora também, acho que há muita desinformação, ou seja, os jovens não têm informação. E, portanto, eu acho que eles devem cada vez mais pensar em procurar essa informação para poderem, desde jovens, começarem a criar condições para poder criar realmente o crédito à habitação. Sim. Poderem ter esse crédito, porque um dos piores erros dos jovens, há 2 erros. Depende se é jovem, se é empresário. O jovem, o principal, digamos, problema que tem é que quer o carro, vai pedir um crédito para o automóvel. E isso rouba a taxa de esforço muito. Nós podemos dizer que até pode ter um crédito a 10 anos, compra um carro de 20 mil euros, mas se calhar está a pagar 200 ou 300 euros por mês. Enquanto uma casa de 200 mil euros, se calhar custa 500 euros por mês. Portanto, o período do financiamento não está limitado. o financiamento é maior, mas ficam endividados logo à nascença, o que vai dar um problema para eles pedirem um crédito à habitação. Portanto, acho que os jovens têm que começar a pensar, e acho que o Estado e as escolas deviam ajudar nesse sentido a transmitir desde jovens esta parte financeira para as pessoas se instruírem. Sim, sensibilizar da importância de criar encargos de início e do que é que isso faz. Sim, Eu acho que acontece muito, ou seja, por exemplo, lembro-me quando saí, portanto, da escola e quando comecei a ganhar algum dinheiro, a primeira coisa que é mais fácil de ter é o carro, não é? Ter um bom carro. E um crédito automóvel normalmente é mais fácil de conseguir. Conseguimos ir a uma financiadora e pedir um crédito, normalmente é muito mais fácil. Então acho que é logo, o primeiro entrave é logo esse. Eu na altura não pedi porque tinha os vossos conselhos, vocês disseram não faças isso, vais só dificultar mais o processo para depois comprar as casas se um dia quiseres. Mas acho que é logo o primeiro instinto, temos dinheiro, vamos investir em quê? Um carro. E depois Acho que há outra coisa, acho que os jovens também deveriam se informar também para terem objetivos na vida. Ou seja, se eu sei que um apartamento onde eu moro custa 200, 300, 400 mil, de valor que for, eu gostaria de saber, ou deveria saber, quanto é que eu devia ganhar por mês para poder comprar um apartamento desses. Então, se calhar, tinha um objetivo de trabalhar mais, ou de me educar mais, ou procurar outra profissão que me desse esse rendimento. Penso que aí há uma lacuna de informação aos jovens. Sim, mas, por exemplo, tu passaste um bocadinho por esse processo, conseguiste então o crédito, mas na tua altura não passou pela cabeça pedir um crédito automóvel ou já tinhas estas noções, não é? Epá, eu nessa altura nunca tive essa necessidade também já de comprar um automóvel, não é? Derivado à zona que estamos, já tínhamos mais fácil acesso, mas se calhar há pessoas que têm essa necessidade de ter um automóvel para ir trabalhar, porque neste caso de cumprir horários, neste caso mais. o Gonçalo, podemos falar no caso dele, o Gonçalo, portanto, é gestor imobiliário já há algum tempo, e nomeadamente ganhou algum dinheiro. E eu na altura indiquei-lhe que ele devia comprar o carro sem financiamento. Correto. E ele comprou o carro e pagou o carro. O que foi um erro, porque ele acha que foi um erro, mas eu acho que não foi um erro. Acho que ele tem o carro pago e agora conseguiu comprar a casa. Também conseguiu comprar a casa ao bom preço, está no banco, mas não estava endividado. Mas uma coisa que eu devia ter feito aí, que eu acho que foi um erro, é nessa altura que eu comprei um automóvel acima dos 20 mil euros, não é? Eu nessa altura tinha um apartamento que podia ter explorado essa situação e lá está a falta de conhecimento que eu tinha. Não saber, com o rendimento que tem, conseguia se calhar pedir um empréstimo para o valor do apartamento, porque o apartamento na altura eu conseguia comprar um apartamento dentro dos 130 mil, e era um apartamento que hoje em dia agora vale cerca de 250 mil euros. Em vez de comprar o carro, tinhas Em vez de comprar o carro, dava de entrada e tinha comprado um apartamento e tinha ganhado muito mais dinheiro. Não tinha o carro, mas não tinha essa urgência de ter o carro. Lá que o carro deu-me outros privilégios. São maneiras de ver as coisas, mas o carro, para a tua descrição,
Era essencial, era importante mesmo para podermos deslocar. Eu também acho que às vezes há muita, ou seja, há medo associado, ou seja, eu, por exemplo, nessa altura tenho sempre medo porque, ou seja, agora por acaso há a questão da intermediação de crédito e neste caso eu tenho o meu irmão, posso ir lá e perguntar-lhe, mas tem imensas pessoas que acham que a intermediação de crédito tem custos, Tem um custo que acham que vão ser enganados, ou que então os bancos, há muita esta noção que os bancos meio que enganam e ficar com dívidas, ou seja, há muito medo. E acho que o carro torna-se um escape mais fácil e um objetivo mais alcançável, enquanto que uma casa é toda uma situação, há imensos termos que não se percebe, há muito medo associado às imobiliários também. Mas há aqui um problema que é, infelizmente, em Portugal, ao contrário do norte da Europa, né? No norte da Europa, basicamente, as pessoas não pensam tanto em comprar, em adquirir um imóvel, pensam mais em arrendar. Mas também o salário é 3 ou 4 ou 5 vezes maior que o nosso e o arrendamento não é assim tão mais caro. Conseguem ter um pé de meio também. Não é questão do pé de meia, pensam de outra forma na vida. E portanto dão mais prioridade à carreira, dão mais prioridade a outro tipo de coisas, ao seu bem-estar, ao desporto. Tem outra cultura, portanto, mas também ajuda o que eles ganham. Ou seja, se nós formos andar da Espanha, nós ganhamos aqui 1.000 euros, digamos 960 é o ordenado mínimo, em Espanha já é quase 2.000, em França é 3.000 e tal. Tem outra avançada, Somos para a Suécia, o país de Islândia são 5 ou 6 mil. Sim. E portanto, mas se nós formos ver as rendas que eles pagam, não são muito mais caras, nós temos rendas muito exageradas neste momento. Portanto, por isso é que eu digo que os jovens deviam ser educados, porque é muito difícil um jovem de hoje em dia arrendar uma casa. Sim, agora é ao contrário, é mais fácil. Se vais pedir empréstimo e... Porque se calhar tu vais pagar uma prestação mais baixa adquirindo uma casa do que estás a alugar uma casa. E também te pedem os rendimentos para alugar uma casa. E também pedem 3 rendas ou Mas mais. daí a medida dos 10% da garantia ter ajudado, porque o difícil era ter a entrada, não é? E fez com que houvesse mais compras e por consequência fez os preços subirem. Eu concordo sobre isso, eu vou dizer porquê. Eu acho que, e sempre achei, está bem esta medida temporária do Estado, porque não é para sempre, ela vai acabar e acaba este ano, é o que eles dizem, Se calhar. vamos ver, mas o que eu acho é que alguém que queira comprar um bem imóvel, um apartamento ou uma moradia, tem que ter ao pé de meia. E deve começar de pequeno a pensar nisso. Pensar em ter um rendimento que possa vir a constituir uma família e que possa ter um pé de meia, porque não é só o pé de meia para comprar uma casa. Nós também ficamos doentes. E temos de ter um pé de meia para poder estar bem na vida. isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, temos realmente de pensar, temos de ser educados desde jovens a realmente pensar. Não é só conseguir pagar a rendimento prestação. que eu quero usufruir ou posso usufruir e que vida é que eu vou ter sem os meus pais. Neste caso. Ou seja, o que eu quero tentar simplificar um bocadinho aqui, alguns jovens nos veem, portanto, que passos é que acham, imaginemos, eu agora tenho 25 anos e quero comprar uma casa, o que é que eu devo começar a analisar? Quanto ganho? Acho que a primeira coisa que iam fazer era ligar para o Gonçalo. O que eu nesse aspecto conseguia logo ajudar. Mas uma maneira boa que eu vejo, que é o trabalho de mediação imobiliária, é um trabalho que a pessoa, o jovem, pode iniciar a trabalhar connosco ou com outra agência e ter logo alguns passos e aprendizagens de uma maneira mais remota. Certo. Não obriga a pessoa a estar no local físico, tem um horário mais flexível, se dá para combinar com a escola, com a universidade, e é uma maneira de conseguir ter esse conhecimento e adquirir conhecimento, porque vai ligar-lhe com várias áreas diferentes, como intermediários bancários, advogados, e rapidamente consegue ter esse conhecimento de uma forma gratuita. Então, do teu ponto de vista, achas que antes de começar a ver quanto é que eu ganho, devia começar a aprender o mercado? Ou acho de que trabalho, de Eu intermediação? acho que começar, se calhar, a explorar a possibilidade de trabalhar numa agência imobiliária, tendo em conta que há um horário flexível e pronto, e não há um ordenado fixo, Certo. a pessoa ganha conforme vende, não é? Ou se a pessoa não quiser trabalhar, pelo menos que tente se informar. Isso antes de iniciar uma coisa. Acho que facilmente, falando com consultores, rapidamente consegue adquirir informação também. E depois, em Mas termos... Eu acho o seguinte, eu acho que concordo com o Gonçalo, que as pessoas têm a possibilidade de falar com a agência imobiliária ou falar com a entidade de créditos, mas o que eu acho é que isto é tudo uma questão de confiança. Ou seja, as pessoas têm muitas questões, muitos medos e, portanto, acho que realmente devem procurar conhecer alguém que os possa informar e possa estar ao lado deles nessa cruzada. Acho que é mais por aí. E eu, nesse aspecto, até queria tocar num ponto, também ligando com o crédito, que é a zona de Espanha, né? Para algumas pessoas que são do Algarve, Espanha tem sido uma opção derivada ao preço. E que muitos clientes portugueses não sabem que conseguem ter um empréstimo bancário em Espanha. E nós, felizmente, temos uma parceria com uma empresa
e temos até um intermediário bancário português que consegue dar simulações com os bancos e os portugueses conseguem até ter 80% de financiamento para a aquisição do imóvel. Estamos a falar de uma boa abertura, enquanto o mercado não está a subir. Ainda há a possibilidade de investir em Espanha, enquanto o preço não é tão caro como o Algarve, um dia vai chegar. Né? Certo. E no ponto de vista dos bancos, Mário, o que é que eles analisam? Ou seja, já falámos aqui da taxa de esforço e que outros termos esquisitos como a Euribor e esses termos esquisitos, o que é que significam e o que é que são na prática? Euribor, eles não é algo que analisam. Euribor é um indicador europeu do qual eles fazem as contas para calcular as taxas que pagas de juros e nas prestações. O que o banco analisa vai ser os rendimentos da pessoa, como estava a falar, da taxa de esforço, e depois vai analisar a estabilidade financeira, a situação do emprego, se está efetivo, se não. Também é importante porque o compromisso é de muitos anos e a pessoa pode ter um contrato de trabalho que possivelmente não renove no ano seguinte. E com os 100% também havia isenções, certo? Quais é? Há um apoio do Estado que não é para os 100%, que é para os jovens também, para a compra de casa, para a isenção dos impostos. São duas coisas diferentes. Não tens, normalmente faz os dois juntos, mas não têm de estar juntos. Eu não tenho que ter os 100% para ter isenção dos impostos. E isenção de impostos, o que é a isenção de impostos? Na compra do imóvel, se corres a financiamento, tens 3 impostos, mas há 2 impostos na compra, que é o IMT, o imposto sobre a transação do imóvel, e o imposto de selo sobre a compra. Com financiamento também tens o imposto de selo sobre o valor financiado. O Estado tem um apoio em que isenta jovens os primeiros 2 impostos, o IMT e o imposto de selo sobre a compra. Ele isenta esses dois? Sim, as pessoas não têm de o pagar. Tem sempre a despesa do notário, do registro e do imposto. Tem algumas condicionantes para poderes aplicar, mas sim, jovens na compra da primeira casa. A razão seria isso. Há aqui uma coisa que não falaram e que é importante falar, que é o seguinte. Estavam a falar da Euribor. Certo. A Euribor é a taxa de juros que o Banco Central Europeu pratica. E todos os bancos financiam ou não através da Europa ou de outros canais. E depois há o spread do banco, que isso é o lucro do banco. Portanto, há o Euribor e o spread. São 2 campos diferentes. O que é o spread, então? O spread é a margem de lucro do banco. Correto. Quando vês a caixa do teu financiamento é sempre Euribor mais o spread. Então, Isso é importante porquê? Porque Na taxa real. consoante a economia europeia, esteja melhor ou esteja pior, o que tem vindo a fazer o Banco Central Europeu é diminuir o Euribor para que as pessoas possam adquirir mais facilmente o dinheiro. Quando realmente nós tivermos uma altura muito boa economicamente, o juro vai subir, o Euribor vai subir. Neste momento tem de estar quase negativo. Pois, ok? Está muito baixo. Os bancos é que convém falar com o teoria de crédito como o Mário e tentar negociar os preços nos bancos, que vai vários componentes, tem a ver com domiciliar os pagamentos, tem a ver com a taxa de esforço, tem a ver com a avaliação, há vários componentes para negociar ou não com a banca. Isso é uma coisa muito interessante que eu aprendi com o meu irmão, foi nós temos tendência a querer fixar a duração do empréstimo toda, quando nos sentimos mais salvaguardados, mas uma coisa importante que devíamos ter consciência que podemos fazer é fixar não o tempo todo, 2, 3, 5 anos, e depois temos a opção de transferir para outro banco. Pois, porque esta questão, o que é isto, taxa fixa e variável? O que é que é? A taxa variável seria isso que o meu pai estava a explicar. A taxa é calculada com o Euribor mais o spread do banco. A taxa fixa é uma taxa proposta pelo banco, não faz contas com o Euribor. Ok, então quando estamos em variável dependemos sempre aqui do Euribor, no caso. Normalmente no contrato de crédito vem a dizer o período de atualização, seja 1 ano ou seja 6 meses. E o spread também... Então o spread mantém-se. O que- Mas que tratas um valor. O que é que faz com que o Euribor suba e deixa? Isso é a economia do... Então se a economia está melhor, o Euribor sobe? Ao contrário. Quando vocês fazem uma simulação, o que acontece é que o banco é obrigado a dar as simulações sempre com mais 2%. Certo. Para as pessoas vejam se a Euribor subir, que tipo de ação vão ter no futuro. Eles mostram uma tabela, eles mostram 2 tabelas de previsão de pagamentos, a do contrato de crédito e a de, nos últimos 20 anos, qual foi o maior pico de subida do Euribor, e refletem isso na tabela para teres uma noção do pior cenário que já aconteceu Então, no fim de ano. Então, por exemplo, na altura do Covid, o Euribor subiu. É isso. Ok, então quando dá estes motivos de crise económica, economia fraca, digamos, o Euribor sobe. Não, é o contrário. Como ela está a dizer, quanto pior tiver a economia, maior estará o indicador do Euribor. E quanto menor eles... Nem sempre. Portanto, o Banco Central Europeu, quando a economia está pior, tenta ajudar a economia, é o contrário. Aquilo não é decidido por ninguém, é algo calculado, ninguém decide subiu ou não. Faz o Banco Central Europeu através da União Europeia. Estimula ou não
a economia. Nós temos, por exemplo, o exemplo do Covid, antes do Covid e durante o Covid e depois do Covid, houve alguma diferença no Euribor e no spread? Sim, o Baixou quando veio o Covid. Eu recordo ter visto isso. O que eu sei é que o Banco Central Europeu vai injetando mais dinheiro ou menos dinheiro com a sua economia precisa. Portanto, nesta fase, durante estes últimos anos, nós temos necessidade de ajudas. Todos os países para se poderem enquadrar na Europa. Certo? Portanto, que há várias medidas também de financiamento com juros mais baratos para que os países possam adaptar a ser uma Europa. Bem, portanto, não estamos ainda naquela fase que a Europa é digamos, um país, entre aspas, como a América, né? Na qual temos várias culturas, vários países diferentes, várias economias diferentes, está a ser muito difícil para a Europa se adaptar como necessário, igual à América. Mas eu lembro-me na altura do Covid de falar até com colegas meus, eles dizerem, por exemplo, tinham acabado a prestação do crédito pessoal ou do crédito do carro e começaram agora só a pagar a prestação da casa. E que a casa tinha subido na altura do Covid, a prestação Também tinha me recordo subido. também, então subiu. Exato, é isso que eu estava aqui a explicar. Ou seja, resumindo um bocadinho, ou seja, o que eu tenho que calcular a nível do banco é sempre esta questão da taxa de esforço, que já tentámos perceber aqui mais ou menos o que é que significa. O Euribor, sabemos também, mexe aqui com a taxa variável. O Euribor vai mexer na taxa de esforço, porque a taxa de esforço vai usar o valor de prestação do banco que vem Que vem do Euribor, ok? E depois, analisar também, portanto, como é que está o mercado, através de trabalhar no imobiliário ou então através só de conhecimento e adquirir este conhecimento. Sabe, claro, com as pessoas de detalhe. Ok. E aqui a nível, portanto, de aquisição da casa, há sempre este medo de adquirir a casa porque o preço vai descer daqui a um ano, o preço vai descer daqui a um ano, já deve ter recebido nesse feedback. O que acontece é assim, Exato. na ponto no que falaste, o que é importante, a pessoa saber é até onde pode ir. Mesmo ponto. Sim. Se eu ganho X dinheiro, junto ou com a minha namorada ou com a minha mulher, o nosso rendimento permite o quê? Isto é o primeiro ponto. E se enquadra dentro do mercado que eu possa adquirir algum bem. Claro. E como é que Se realmente não conseguir adquirir nenhum bem com esse rendimento e eu quiser comprá-los um bem, então terei que ou ter um segundo trabalho ou ter que ter mais rendimentos para poder lá chegar. Isto é que as pessoas têm que saber. Quanto é que realmente têm que ganhar para comprar uma casa hoje em dia? Se não, tem que esquecer isso e tem que arredar. Certo. E como é que eu faço esta conta? Ou seja, imaginemos que sou eu e o meu namorado, temos os dois 25 anos e ganhamos os 2.000 euros. Como é que eu faço esta conta assim? Dá para fazer rápido ou não? sozinhos é capaz de ser difícil para terem um valor fiável, é recorrer a um banco ou a de crédito. Depois, para tentar simular. Mais ou menos é como se fosse 50% Não só para terem acesso ao valor de prestação, fidedigno, como uma simulação, como estavas a dizer, mas também para ver dos vossos rendimentos, o banco consegue considerar o valor na totalidade. Isso é Porque às vezes tens rendimentos de algum tipo que o banco não pode considerar porque tem risco associado ok. e eles não podem contabilizar. Então, eu sempre que quiser fazer essa conta, convém recorrer a um determinado de crédito ou ao meu banco e esse serviço, por norma, é gratuito. Também é importante deixar, ou seja, mesmo que eu depois não avance, só quiser saber quanto é que ganho, posso só perguntar e depois... Podes sempre pedir simulações, também não tem custo. E depois eu tenho de comprar o imóvel, não é? Não. Posso só seguir. O mesmo Só informar, acontece- sim. o mesmo Os 100% acho que foi ao contrário. Né? Às vezes um imobiliário 100%. Há uma coisa muito importante em imobiliário que as pessoas desconhecem e que às vezes as pessoas pensam que não é seguro, ou é seguro. As imobiliárias são empresas seguras, porque as imobiliárias têm um alvará de mediação imobiliária que é dado pelo Instituto das Obras Públicas e são obrigadas a fazer um estudo de seguros para a arte civil de 250 mil euros para danos emergentes. Ou seja, qualquer cliente que vá a uma imobiliária que adquirir um imóvel e que faça uma reserva, neste caso fazemos uma reserva condicionada à aprovação do financiamento, se porventura não conseguir por alguma razão o financiamento, esse dinheiro que deu de reserva ou o cheque que entregou tem sempre por lei de ser entregue. Se não for entregue, podem assinar o seguro e vão ser ressarcidos do valor. Portanto, as imobiliárias são empresas seguras e nós temos de estar informados dos direitos e deveres de cada um. Certo. Eu também, falando no tópico de quando é que é a altura certa de comprar. Exato. Eu acho que a altura certa é que o quanto antes, desde que tenhas tido um preparamento financeiro para te preparares para a compra. Porque nós conseguimos olhar para trás do tempo e vimos que, por mais que haja uma descida, a subida está sempre numa subida. Né? Portanto, a melhor altura, digamos assim, para comprar será na descida, quando há uma crise, é quando se conseguem melhores negócios. Mas nós conseguimos detectar muitas pessoas que há 4 anos estavam para comprar uma casa, não compraram na expectativa de descer. Mas depois só. Sim. Os preços vão ter sempre tendência a subir, mesmo que haja uma crise. Vai ali haver uma quebra durante um tempo, mas... Isso é para te explicar. Isso é com a economia pura. A lei da oferta e da procura. Há procura, não há oferta, que é o caso, não só em qualquer mercado, é o que está a acontecer. Sim. Infelizmente, em Portugal tem subido drasticamente e está a valores
realmente nunca pensámos, mas o facto é que conseguir continuar a ser bem neste, eu continuo a comprar. Mas tem vários casos de amigos meus que podiam ter comprado casa, não compraram porque falava-se que se calhar o preço ia descer e o que acontece é que continua a subir. Continua a subir. Portanto, tu É verdade. Mas a minha questão é, ok, então sentem que houve influência dos créditos a 100% no aumento do preço das casas ou não? Eu tenho excesso nos mercados, houve sem dúvida nenhuma, porque os proprietários sabiam que estavam dentro dessa faixa de preço, mercados como Lisboa e no Porto, e no menos no Algarve não tanto, e houve um aumento para chegar a esse preço que eles podiam comportar. claro. Ok. E Mário, houve muita procura de informação nesta casa de 100% e houve muita realização ou acabou muitos por cair? Claro que foi desproporcional porque houve muito mais procura e mesmo as pessoas não tinham capacidade, mas realizou-se muito. Usou-se muitos créditos, ok. Então acho que damos aqui por terminado. Deixava só uma pergunta aqui para fechar, que era, se conhecessem alguém agora com 25 anos, aconselhavam-no a tentar perceber como se comprar aqui um crédito a 100% ou havia algum conselho que lhes davam, digamos? Da minha parte, eu aconselho os jovens a que se informem, têm internet, podem também procurar informação na internet e deveriam tentar arranjar alguém que passasse a ser uma pessoa de confiança como intermediador de crédito. Para que alguma pergunta pudessem falar com ele e terem esse apoio que é gratuito e acho que era muito importante. Eu, da minha parte, sugiro vivamente falarem imediatamente com um contabilista. E se calhar ver vários contabilistas e terem um contabilista de confiança, porque é o fundamental. Eu, quando tinha o dinheiro, 20 e tal mil euros em capitais próprios, só não avancei porque não tinha o trabalho feito com a contabilidade. Se eu tivesse tido uma reunião com um contabilista, quando tinha aquele valor, conseguia-me ter preparado de uma maneira a ter rendimentos para depois consumir empréstimo. Portanto, um contacto muito importante também seria um contabilista e ter alguma noção e alguma reunião com ele. Claro, um intermediário bancário e um agente imobiliário. Eu acho que depende da pessoa e da sua situação profissional, quão estabelecida ela já está naquele emprego, se vê se ela mudar de empregos no futuro muito ou quão estável está. Embora com os 100% já não seja preciso ter o capital próprio junto, acho que é prudente tê-lo. Como o meu pai estava a falar, podes ter anos difíceis e tens o dinheiro junto para continuar a pagar prestações, por isso acho que depende muito. Acho que deve-se falar com a pessoa, entender o quão estável ela está e como é que ela vê o futuro dela, porque é um compromisso grande, independentemente de ser capaz. Certo, também há sempre a questão de poderes não querer comprar casa, que é só alugar, portanto há sempre esta variável. Mas não hesitem, venham falar comigo. Claro, exatamente. Sim, e muito obrigada.